O desembarque das tropas aliadas na Normandia foi um evento tão marcante do século XX que as celebrações pelos 80 anos desse episódio da Segunda Guerra Mundial reuniram de autoridades a veteranos e encheram as praias da Normandia de discursos sobre o eterno combate à tirania. No programa de hoje, vamos relembrar a maior invasão anfíbia já realizada na história. Estados Unidos, Catar e Egito pressionam Israel e o Hamas a aceitarem uma proposta de cessar-fogo. Enquanto a trégua não é oficializada, continuam os bombardeios na faixa de Gaza. E as eleições no Parlamento da União Europeia, que podem reforçar a onda conservadora que se ergue pelo mundo. O Jovem Pan Internacional está só começando. Olá, tudo bem? É sempre muito bom te encontrar por aqui. As praias da Normandia voltaram a ser tomadas por militares 80 anos depois do maior episódio da Segunda Guerra Mundial. Canadá, Estados Unidos, França e Reino Unido reviveram o Dia D, em homenagem a centenas de milhares de soldados que participaram do desembarque maciço de tropas. A complexa operação levou à libertação dos territórios ocupados pelos nazistas e, consequentemente, à rendição total dos inimigos em 1945. As cerimônias começaram na quarta-feira, no sul da Inglaterra, ao relembrar o embarque dos britânicos que se uniram aos batalhões que chegaram em 6 de junho de 1944 do outro lado do Canal da Mancha, na França. Emocionado, o rei Charles fez um discurso sobre a bravura daqueles que ofereceram a vida pela missão de vencer o nazismo. É nosso dever garantir que nós e as gerações futuras não esqueçamos o seu serviço e o seu sacrifício na substituição da tirania pela liberdade. Do lado francês, o presidente Emmanuel Macron repetiu a palavra sacrifício ao fazer um pronunciamento para recrutas e veteranos. Tal como as tropas de antigamente, hoje, de novo, atravessamos os céus, os oceanos e os mares, simbolizando a vitalidade do nosso espírito de defesa em momento de perigo crescente. Tal como os esquadrões de Saint-Marcel, aqui da Normandia, vocês, sobreviventes do Dia D, são um lembrete de que estamos prontos a fazer os mesmos sacrifícios para defender o que nos é mais caro, a nossa terra francesa e os nossos valores republicanos. Joe Biden, presidente do país que foi fundamental no desenrolar da Segunda Guerra para a parte dos aliados, enalteceu a coragem dos convocados a lutar. Os homens que lutaram aqui tornaram-se heróis, não porque eram os mais fortes, os mais durões ou os mais ferozes, embora fossem, mas porque lhes foi dada uma missão audaciosa. Cada um deles sabia que a probabilidade de morrer era real, mas eles o fizeram mesmo assim. Eles sabiam, sem qualquer dúvida, que há coisas pelas quais vale a pena lutar e morrer. A liberdade vale a pena, a democracia vale a pena, a América vale a pena, o mundo vale a pena. Os líderes de Reino Unido, França e Estados Unidos revisitaram um capítulo da história que as gerações mais novas só conseguem ter uma vaga ideia do terror por meio do cinema. Move fast and clear those murder holes. A dramática tomada da Normandia teve início em 6 de junho de 1944. A manobra, que envolveu operações em ar, mar e terra, foi o resultado de um longo planejamento, que envolveu até falsos exercícios de combate para enganar o serviço de inteligência alemão. Os nazistas sabiam que uma invasão pela França era uma questão de tempo. O exército de Hitler só não havia descoberto por onde o contra-ataque começaria. Os aliados se fizeram valer do benefício da dúvida e deslocaram batalhões para Calais, um óbvio ponto de conexão portuária com a Inglaterra. Para dar uma veracidade à falsa linha de frente, tanques de guerra infláveis foram colocados na areia. No entanto, o alvo da missão estava a 400 quilômetros a oeste dali.
O elemento surpresa começou a se desfazer com a primeira leva de paraquedistas, ainda na madrugada. A certeza dos alemães que se tratava de uma incursão jamais antes vista se deu com a chegada das embarcações transportando a infantaria. Quem sobreviveu à guerra e estava na Normandia há 8 décadas nunca se esqueceu da invasão. This is D-Day. Hoje, com 98 anos, o então recruta descreve os intermináveis momentos de troca de tiros com o inimigo no momento do desembarque. Meu nome é Dick Rung e eu estava no navio de desembarque que chegou à praia às 6:45. E no minuto em que baixamos a rampa, eles abriram fogo contra nós. Quando o capitão estava na ponte e olhou para baixo, ele disse, desçam. Eu continuava ouvindo os tiros. Eu disse, diabos é isso? Eram as metralhadoras. Eu acho que isso é uma coisa terrível de se dizer sobre as minhas lembranças. Eu lembro do sangue. Havia muito sangue no convés da embarcação. O convés do tanque se enchia de sangue conforme os caras eram atingidos pelos disparos. Então o saldo do dia foi lavarmos o sangue dos companheiros. Se eu tiver a oportunidade de falar com o público, diria a todos como foi ruim. Foi simplesmente terrível. Quero dizer, as metralhadoras, as longas rajadas. Costumávamos ficar na praia o dia todo e ver essas conchas ensanguentadas chegando. O exército alemão tinha 50 divisões na França, Bélgica e Países Baixos. No entanto, as unidades estavam bem espalhadas. Os aliados identificaram uma brecha na Normandia e escolheram 5 praias para enviar as tropas. O apoio veio do céu, com os paraquedistas americanos lançados em 4 localidades. Também ficou a cargo dos Estados Unidos controlar as praias de Utah e Omaha. Na sequência, os britânicos ficaram com a responsabilidade de dominar as areias de Gold. A orla da cidade de Juno coube aos canadenses. Infantaria vinda do sul da Inglaterra atracou na praia de Sword, acompanhado de paraquedistas que tinham de tomar a ponte Pegasus, perto do município de Caen. 2 soldados com o mesmo nome, Donald, um americano e outro britânico. Ambos participaram do dia D. Outra coincidência é a recordação da dupla, a importância daquela operação, apesar dos perigos. I was there on a destroyer, USS Murphy. Eu estava lá no contratorpedeiro USS Murphy. Desembarcamos às 5:30 da manhã e estava frio. E a água estava agitada, eu estava congelando e nervoso. Tenho certeza que estava um pouco assustado. Mas já sabíamos que chegaria o dia da invasão. E então tive tempo de me preparar. Quando eu desci do barco e tomei o caminho que deveríamos seguir, foi bastante assustador. Porque o barco ainda estava em movimento, a maré estava balançando. E a cena à nossa frente era bastante assustadora. Mas quando eu cheguei em terra firme, na praia, as coisas entraram no lugar, porque eu tinha que fazer o que fui ordenado a fazer. É como um chamado para si mesmo. Time, you never talk about yourself. O estudioso de guerras Ricardo Cabral, do canal História Militar em Debate, ressalta que a dificuldade de avançar no terreno tomado pelos nazistas ia muito além das metralhadoras. Não é só a operação de desembarque. Você teve que coordenar o desembarque, tá? Sob fogo. E isso é o primeiro ponto, o desembarque sob fogo. Né? O lançamento de paraquedistas, né? o salto operacional sobre uma área também extremamente defendida. Vários pontos tinha os chamados espargos de Rommel, né? Que eram estacas para não permitir o salto de paraquedistas ou então a descida de planadores. Os obstáculos na praia, né? Isso aparece em alguns filmes. Aqueles obstáculos, ali só aparece uma pequena parte. Né? O pessoal não fala, por exemplo, além daqueles ouriços, né? Que são aqueles ferros, aqueles trilhos que estão em forma de ver ali das praias. O pessoal não fala que ali tinha arame farpado, tinha minas à frente, tinham armadilhas. As ravinas, né, por exemplo, de Omaha, que eram para subir, só tinham 6 ravinas. Todas elas armadilhadas, batidas por fogo.
Com os anos, o desembarque da Normandia passou a ser celebrado como o início do fim da Segunda Guerra. E de fato foi. Embora o título remeta a uma importantíssima vitória dos aliados, o avanço das unidades foi muito custoso, como lembra o veterano Steven Melnikoff. Naquele dia especificamente, somando a 1ª Divisão, a 20ª e a 29ª Divisão, foram 5.720 baixas. Foi um dia muito, muito ruim. Tivemos sorte de alguns terem sobrevivido. O então soldado tem na memória o saldo de mortos dos colegas de regimento, mas o número de vítimas apenas em 6 de junho de 1944 foi muito maior. Os exércitos de Canadá, Estados Unidos, França e Reino Unido perderam juntos 10.000 homens. Do lado alemão, algo em torno de 9.000 uniformizados não sobreviveram àquele dia. Você vê que é muita gente morrendo do lado. Barcos inteiros, aquelas lanchas que vão lançar, gente, todos mortos, né? Ela bate na praia e não sabe por que não abriu a porta, porque estava todo mundo morto. Os aviões, né? Muitos aviões abatidos completamente no ar. Então, a operação é uma operação de glória e heroísmo. A estratégia conjunta de americanos, canadenses, franceses e britânicos era facilitar o avanço da infantaria, abrindo caminho com bombardeios. Aviões carregados de explosivos deveriam despejar a munição sobre pontos dominados pelos nazistas, porém o tempo não ajudou. Todo o litoral da Normandia estava encoberto por uma densa camada de nuvens, o que dificultou a destruição da artilharia alemã. Paraquedistas lançados no mar, como os aviões voavam muito abaixo das nuvens, eles foram lançados muito baixo, o paraquedas não chegou a tempo ou de abrir, ou então não abriu o suficiente, muitos se afogaram. Então, quer dizer, é uma série de atropelos, uma série de coisas erradas que aconteceram e que poderia dar tudo errado. E a invasão, né, ela não parou. Em nenhum momento houve dúvida de que ela deveria seguir. Quando, enfim, o equipamento pesado chegou ao litoral francês, o inimigo conheceu a criatividade dos aliados. O dia D estava sendo planejado fazia tempo, tanto que engenheiros americanos e ingleses criaram tanques especiais para a invasão um ano antes do desembarque das tropas. Por conta da aparência incomum, os veículos ganharam o apelido de funnies, ou tanques engraçados. O modelo Churchill, por exemplo, era equipado com morteiro para demolir bunkers e estruturas defensivas em concreto e aço. Os Bobbins carregavam um tapete de lona para ser estendido na areia e auxiliar a movimentação das tropas. Havia modelos concorrentes para detonar minas terrestres e outros que permitiam atravessar trincheiras e riachos. Os recursos criados para o dia D foram também cruciais para o desenvolvimento das missões seguintes, cujo objetivo final era a tomada de Berlim. O desenrolar da história, que começou com a maior e mais complexa invasão anfíbia já realizada, terminou 11 meses depois, com a queda do Terceiro Reich na própria Alemanha. É óbvio que para falar de um dos maiores eventos de guerra da história contemporânea e de um marco da Segunda Guerra Mundial, eu trouxe o nosso maior analista aqui, o nosso companheiro para leitura de eventos militares, o comandante Farinaso, do canal Arte na Guerra. Comandante, eu quero começar com os mapas que a gente tanto falou aqui das histórias contemporâneas, né, mais recentes, de Rússia contra a Ucrânia, de Israel contra o Hamas. Agora vamos olhar no tempo, hoje, da Alemanha pacificada. Pedir para o nosso departamento gráfico aqui usar até um elemento de envelhecimento para a gente voltar no tempo para 1945, só para a gente começar a dar uma ideia da pluralidade, da complexidade da operação. Foram mais ou menos o quê? 1 ano e meio de análise do terreno, de estratégia, de elaboração dessa missão. Só para a gente ter uma ideia, então aqui o mar Mediterrâneo e esse é o litoral da França, que nesse mapa eu inverti, só para a gente entender o que foram as tomadas. Aqui o que significa, né? Paraquedistas, que na reportagem fala que foram fundamentais, desceram nessa parte. As marcações em verde são os pontos de resistência do inimigo, mas o que mais chama a atenção é a quantidade de pessoas
despachadas na praia quase que simultaneamente. 28 mil soldados por essa frente aqui em Sword, Juno, Gold, 28 mil, 21 mil, 25 mil. E aqui, Omaha, que é o evento mais emblemático, 34 mil militares, e Utah recebeu 23.300. Comandante, eu queria passar a palavra para o senhor em cima deste outro desenho que está cheio de elementos que eu acho que a gente conseguiu traduzir um pouco da complexidade, começando por aqui. Vamos olhar para a descarga, se eu puder usar essa palavra, dos paraquedistas. Primeiro, os equipamentos. Me chamou muita atenção, voltando à história, os planadores. É uma questão de barulho? É para não serem percebidos pelo inimigo? Também, Favale, mas você tem que olhar o seguinte, naquela época, os sistemas de lançamento de paraquedas não estavam tão avançados como hoje, não tinha tanta precisão e a capacidade de lançar carga também é bem menor do que a de hoje. Então, num planador desse, você consegue levar um jipinho, você leva um obuseiro de dorso, que vamos dizer, o que o civil chama de canhão, né? Não é um canhão na linguagem militar, mas o obuseiro de dorso é um canhão menor que você serve a infantaria com ele. Não é uma arma típica da artilharia, a infantaria pode levar também. Então você consegue alojar um obuseiro de dorso, um morteiro maior, um jipe, ou um jipe ambulância dentro desses planadores aí. Tinha o Horsa britânico e o Waco americano. Comandante, claro, quando a gente fala, vou pedir para o senhor chegar um pouquinho mais perto aqui da tela para a gente fotografar melhor. O que nos chama muita atenção são os números, obviamente, né? Então a gente está falando de mais de 15 mil homens lançados do céu, os paraquedistas. Agora, é preciso haver uma análise dura, crua, matemática na ponta do lápis, que o comando sabia que haveria perdas. Então, este número, né, anabolizado, enorme, 15 mil paraquedistas, é que se sabia que haveria uma... da cabeça de praia, né? Porque tem o outro ponto. E aí eu vou explicar para vocês por que dos paraquedistas. Vamos começar. Você tem como diminuir pra gente? Claro, claro. Olha só, você vê que os paraquedistas eles foram lançados nesses dois pontos, nos dois extremos da cabeça de praia. Entendi. Porque eles faziam a proteção. A missão desses paraquedistas era destruir parte da artilharia e bloquear as estradas fazendo a segurança da cabeça de praia. Por quê? Porque poderia haver um afluxo de tropas, principalmente tropas blindadas alemãs, que poderiam desbaratar o desembarque anfíbio no seu momento mais delicado, que é quando a gente está chegando na cabeça de praia, porque tem muita confusão, muita desorganização, muita gente se perde, barcos são afundados, há aquela confusão do comando. Então, nessa hora, se houver um ataque, é um desastre. Então, a função dos paraquedistas era essa, segurança. O senhor foi preciso chamar a atenção. Então, deste lado, a gente teve o desembarque de 15 mil, né? E na outra, vou repetir a sua expressão, cabeça de praia, foram outros, deixa eu ver se eu acho aqui, que tem tanta informação, 12 mil. Quer dizer, então tem paraquedistas vindo... metade, né? Tem paraquedistas vindo dos outros lados. Vamos falar do mar. Não só, claro, a gente lembra das imagens, são reproduzidas em filmes, das lanchas descendo com soldados. Mas havia muitos navios de guerra fazendo esse apoio também, né? Fundamentais, aliás. Sim, parece que tinha mais gente no mar fazendo a cobertura do que praticamente o que foi desembarcado em terra. Porque é uma quantidade muito grande, tanto de navios quanto de barcaças de desembarque. Qual o papel dos navios? Pois é. Também fazer a segurança de mar e o apoio de fogo sobre as tropas alemãs. Mas havia um risco de um contra-ataque pelas costas, porque do outro lado tem a Inglaterra. Então, nessa época já, Favale, tanto a Luftwaffe, que era a Força Aérea Alemã, quanto a Marinha Alemã já não representavam um grande perigo. A Luftwaffe até tentou algumas incursões, mas já não tinham, a Alemanha já não tinha mais musculatura no Ocidente, no Oeste da Europa, para interferir no desembarque. Se eles tivessem, e outra também, a gente tem que lembrar uma coisa que é importantíssima, crucial nesse desembarque. O grosso das reservas blindadas, havia um exército da SS, um exército Panzer, um exército blindado da SS, que não foi colocado próximo à Normandia. Eles estavam um pouco mais afastados. Talvez se essas tropas estivessem próximas, tivessem conseguido fazer um contra-ataque, a história seria diferente. A gente não sabe o que pode ter acontecido, mas foi um vacilo dos alemães, né? 7 mil navios, entre eles 1.200 navios de guerra. Quer dizer, tinha mais navios não de guerra do que de guerra. Para levar suprimentos?
Sim, porque o principal problema desse desembarque é exatamente o problema de suprimentos. Que você chega na praia, você chega com a ração, às vezes para 2 dias, comida para 2 dias, alguma munição, etc. Mas passado aquele tempo, você vai precisar de munição, de combustível, de suprimentos médicos, que são importantíssimos. Sem dúvida. Plasma, morfina, antibióticos, tudo que você pode pensar. Isso é importante. 12 mil aviões, 3.500 deles planadores. Bom, a gente olhou então as cabeças, né? A cabeça de praia que o senhor estava falando, o mar. Agora eu quero entrar na história propriamente dita, né? Os desembarques, pelo que eu entendo, de Utah e Omaha, eles foram simultâneos às 6h30 da manhã. Agora, isso aqui não foi por acaso, né, comandante? Obviamente, este horário, depois do lançamento dos paraquedistas pela madrugada, o amanhecer com esses homens chegando nessas barcaças de desembarque de tropas, neste horário, isso foi planejado para pegar a escuridão, para pegar uma troca de turnos. Por que pela essa manhã bem cedo? Porque você precisa, além desses problemas que você falou, da escuridão, da troca, você tem o problema das marés também, né? Claro. Porque dependendo da maré, você não consegue fazer, você vai ter uma quantidade grande de barcos encalhando, etc. E a gente precisa lembrar que os alemães, eles também colocaram minas e outros artefatos anti-desembarque nessa praia. Perfeito. Então, esse horário favorecia bastante. E outra coisa, Favalli, que é muito importante, tá? Essa data, ela foi escolhida, não foi escolhida por acaso, não. Era a data, assim, que em termos de análise meteorológica, de condições de maré, tudo que você pode pensar, seria uma das datas mais apropriadas. Se não fosse no dia 6, ia levar algum tempo para se conseguir outras condições tão boas, né? Não sabia disso. E aqui depois, as segundas levas, né? 25 mil homens britânicos que descem em Gold, depois Juno, os canadenses e franceses apoiando essa operação em Sword, 1h e 45 depois. Foi um acidente? Era para ter todo mundo chegado às 6h30 ou também foi um planejamento? Porque muita gente se perdeu nesse caminho também, né, não, comandante? sempre acontece. Às vezes você desvia, você vai parar numa outra praia. Porque dentro, olha, deixa eu explicar como é que funciona a organização do desembarque anfíbio. Vamos supor que você tem a Praia Gold. Tá. Então você tem a Praia Gold, você tem Gold 1, Gold 2, Gold 3. E dentro dessa, por exemplo, Gold vermelho, Gold amarela, Gold verde. Aí Gold verde 1, verde 2, verde 3, amarela 1, 2. Por quê? Porque cada unidade, cada companhia, cada comando de batalhão, cada regimento, ele sabe aonde ele tem que desembarcar. Só que eu preciso te falar uma coisa, Favalli. Naquela época, você não tinha GPS. Ah, claro. Era tudo na base da carta e bússola, né? Então, é normal você se perder por correntes, pela própria desorientação, etc. Entendi. Então, você às vezes vai parar numa praia que não é a sua, né? Perfeito. Vamos olhar o contrário, comandante? Ajuda a gente a entender que esses pontos aqui que se multiplicam no mapa foi, nesse caso, a artilharia contrária dos nazistas. Eles estavam bem equipados ou já era uma fase da guerra em que eles estavam arrefecidos, como o senhor falou, que a Luftwaffe já não tinha uma certa força, mas a marinha nazista nem tanto. Como é que estava essa turma em terra? Bem equipada? Eles não sabiam que seria pela Normandia. Foram pegos de surpresa, mas não tanto, né? Não, porque, na verdade, isso tudo faz parte da famosa muralha do Atlântico, né? Da fortaleza Festung Europa, a fortaleza europeia do Hitler. Só que tem o seguinte, Favalli, por exemplo, o Rommel, quando ele volta do deserto, ele assume na Normandia, ele pediu acho que 50 milhões de minas para semear todas as praias, porque na verdade não era só a Normandia. Claro. A defesa alemã ia da fronteira da Espanha até a Noruega, só defender tudo isso. Tem um filme muito bom que fala das minagens da Dinamarca aí. Mas o que acontece? Eles não tinham essa quantidade de minas que o Rommel queria. Então eles precisaram improvisar muita coisa. Tinha um negócio chamado Rommel Spargel, que era um poste de madeira que você cravava no chão, colocava várias estais de arame farpado para evitar os aspargos de Rommel, para evitar o desembarque de paraquedistas. Trilhos trançados também e por aí vai. Os alemães fizeram o que podiam, mas eles já não tinham mais, é o que eu falei para você. Algumas das tropas da Normandia não eram de tão boa qualidade, o grosso das forças blindadas não estava próximo ali, e a gente tem que lembrar uma coisa importantíssima que quase não é mencionado. 70% do exército alemão estava distribuído também entre a Itália. Eu lembro que Roma caiu no dia 5, desembarque dia 6, Roma cai dia 5, e uma parte das tropas também estavam na União Soviética, né? A maior parte. Comandante, última pergunta. Né? A Normandia foi escolhida porque viram aqui uma brecha na falha de proteção? Era o melhor desembarque por conta de um menor ponto de resistência ou é uma questão geográfica? Ô, Favalli, eu penso da seguinte forma, sabe?
Nós temos que lembrar que 2 anos antes teve o desembarque em Dieppe, dos canadenses, e foi um fracasso. Foi uma carnificina dos canadenses. Mas eu acho que tirou-se algumas lições disso. E da Normandia era um caminho razoável até Paris, que o objetivo era libertar Paris, que eles fazem quase 3 meses depois. Paris cai dia 25 de agosto de 1944, né? Eu acho que era o possível, porque os alemães acreditavam mesmo que o desembarque ia ser no Pas de Calais, em Calais, e reforçaram ali. O trabalho de enganação, de ilusão dos aliados foi muito bem feito, e acho que o possível era a Normandia. Comandante Farinazzo, da Marinha Brasileira, ele sabe tudo aqui dessa situação, foi a melhor pessoa, claro, para explicar para a gente. Farinazzo, obrigado mais uma vez. Fica aqui que eu vou continuar, vamos dar um giro pelo mundo. Depois de 8 meses de guerra na faixa de Gaza, os mediadores Catar, Egito e Estados Unidos continuam os esforços para um cessar-fogo. O presidente americano Joe Biden anunciou uma proposta de acordo que, segundo ele, foi idealizada por Israel. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viaja para o Oriente Médio pela 8ª vez na próxima semana, com o objetivo de impulsionar a trégua entre Israel e o Hamas. Apesar disso, os ataques continuam no território palestino e também no sul do Líbano. O presidente americano Joe Biden propôs um plano de 3 fases para conseguir um cessar-fogo e a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas. A proposta começaria com Israel retirando as forças das áreas povoadas da faixa de Gaza por 6 semanas, o aumento da ajuda humanitária e uma troca entre sequestrados e prisioneiros palestinos. O acordo tem como objetivo uma eventual suspensão permanente das hostilidades e a reconstrução de Gaza. Os mediadores, Catar, Estados Unidos e Egito, afirmaram que o documento atende às demandas de todas as partes e exigem que Israel e Hamas o aceitem. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu considera a proposta parcial. Um porta-voz do governo afirmou que a guerra vai parar com o retorno dos reféns e que só depois as discussões vão prosseguir. O Hamas inicialmente disse que a proposta de trégua era positiva, mas afirma que só vai concordar com um acordo se for incluído um cessar-fogo permanente e a retirada completa das tropas pelo Estado judaico. Biden, junto com líderes de 16 países, incluindo o presidente Lula, pediram com urgência que o grupo palestino aceite a trégua. O americano considera o Hamas o único obstáculo para o acordo. O comunicado foi assinado em rara concordância entre países que condenam as ações em Gaza e aliados de Israel. Enquanto isso, os confrontos em Gaza continuam. O Estado judaico reivindicou um bombardeio aéreo contra uma escola da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, que deixou dezenas de mortos. O chefe das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que o ataque é um terrível exemplo do sofrimento de civis. Israel afirma que um complexo do Hamas foi incorporado no local. A reconstrução da faixa de Gaza, citada por Biden no acordo de trégua, pode custar mais de 200 milhões de reais, segundo dados da ONU, e vai exigir um esforço sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 36 mil pessoas foram mortas no território palestino desde o início da guerra, no dia 7 de outubro. O exército israelense também intensificou os bombardeios no sul do Líbano, em resposta a ataques do Hezbollah, movimento pró-Irã. Autoridades acusam Israel de usar projéteis de fósforo branco para prejudicar civis e o meio ambiente. Netanyahu diz que está pronto para uma operação muito intensa na fronteira entre os dois países. Os Estados Unidos alertaram que uma escalada na situação deterioraria a segurança em Israel. Um balanço da AFP indica que os confrontos já deixaram mais de 400 mortos no território libanês, a maioria combatentes, mas também quase 90 civis. Nesta semana, tiveram início as eleições para definir os deputados do Parlamento da União Europeia. Temas como combate às mudanças climáticas, imigração e ascensão da extrema-direita são temas centrais para a votação. Cerca de 370 milhões de eleitores vão às urnas nos países da União Europeia para eleger 720 deputados do Parlamento e renovar as autoridades do bloco.
Uma das coisas que está em jogo é o futuro do Acordo Verde, que visa alcançar a neutralidade do carbono até 2050. O projeto é um dos mais ambiciosos do bloco, devido à capacidade de transformação. Depois de ser lançado, acabou se tornando um dos motivos de protesto de produtores agrícolas. Os efeitos do Acordo Verde são sentidos tanto na indústria quanto na agricultura, além dos impactos nos pactos comerciais e nas importações agrícolas. Pesquisas prevêem que a bancada verde no parlamento pode perder até 40% dos votos e ceder espaço a uma extrema-direita que deve dificultar o combate às mudanças climáticas. Existe uma grande chance de uma ascensão de partidos extremistas e nacionalistas nas eleições europeias, depois de vitórias dessas formações nos pleitos locais. A corrente política está dividida em dois grupos, os reformistas e conservadores europeus e o Identidade e Democracia. O grande divisor de águas entre os dois grupos é que os integrantes do ID são abertamente críticos ao bloco como um projeto de união. As pesquisas indicam que os dois grupos poderiam alcançar entre 20% e 25% das cadeiras, ainda que as possibilidades de uma união sejam desconhecidas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, candidata a um segundo mandato, descartou cooperar com os partidos do Identidade e Democracia, mas deu a entender que pode trabalhar com outro grupo. Os votos dos europeus entre 6 e 9 de junho definem as presidências das 3 principais instituições continentais, a Comissão Europeia, o braço executivo do bloco, do Parlamento e do Conselho Europeu. Depois destes 3 cargos, o mais importante é o de alto representante, como é formalmente chamado o chefe da diplomacia do bloco. A distribuição dessas posições está marcada para o fim de junho. As eleições estão divididas em 27 votações separadas e todas abordam questões nacionais. Na França, o poder do partido do presidente Emmanuel Macron está em jogo, enquanto na Alemanha, os partidos da coligação governante podem ser afetados pela desconfiança no governo. Na Eslováquia, o ataque ao primeiro-ministro Robert Fico abalou a campanha e pode aumentar o apoio à coligação do premier, enquanto a Espanha observa o impacto dos acordos entre socialistas e independentistas que permitiram a formação de um novo governo. O programa de hoje fica por aqui. No episódio dessa semana, a gente fez um repasso histórico de guerras há 80 anos e conflitos atuais, passando pela esperança de que a democracia venha a resolver tudo, como acontece no Parlamento Europeu. Bom, fica o nosso compromisso de te manter muito bem informado e tentar explicar tudo de uma maneira leve. Conto com a sua audiência na semana que vem também. Tchau! Jovem Pan Internacional. Realização Jovem Pan News.